Irmãos, hoje nós vamos caminhar um pouco mais em nosso estudo do livro de Atos dos Apóstolos, e o nosso objetivo agora é nos afastarmos um pouquinho do ministério de Saulo e da cidade de Jerusalém, como nós temos visto aí nos últimos dias de estudo, as últimas quartas-feiras, né? E temos olhado aí muito para o ministério de Saulo. Agora, nós vimos na última ministração aqui com os irmãos que Saulo ele foi levado para Damasco, ou perdão, para Cesareia e de lá para Tarso. E ele vai ficar lá por um bom tempo, aproximadamente uns 10 anos vão se passar. Ele vai voltar a aparecer aqui no capítulo 11 depois, e depois no capítulo 16 ele fica até o final, né? Então nós vamos nos afastar um pouquinho aqui do ministério de Saulo, da cidade de Jerusalém, os irmãos vão ver por que isso. E nós olharemos aqui para o que Lucas narra acerca do ministério de Pedro, ali nas regiões litorâneas de Israel, na região ali mais na faixa do mar, né, na planície ali do Mediterrâneo. E nós olharemos então como Pedro ele desempenhou o ministério nessas cidades. Eu preparei para vocês um mapinha, eu acho que o Felipe pode colocar aí para a gente, os irmãos podem ver aí na tela, como é que o ministério de Pedro se desenvolveu naquela região. Ele sai ali de Jerusalém e vai em direção ali da cidade de Lida. Ele passa por Jope, vai parar em Cesareia, e depois retorna para Jerusalém. A última vez que Pedro apareceu aqui em nosso estudo do livro de Atos foi na ocasião de Samaria. Os irmãos devem se lembrar aí, Atos capítulo 8. Vocês podem ver do versículo 14 até o verso 25. Pedro ele vai juntamente com João à cidade de Samaria para confirmar o despertamento, o que havia acontecido ali pelas mãos de Filipe. Filipe, o evangelista, ele vai até Samaria, prega o evangelho lá, muita gente se converte, e depois João, Pedro, eles vão até a cidade de Samaria e confirmam os crentes ali. Então, essa foi a última menção que nós tivemos a Pedro ao longo do nosso estudo aqui do livro de Atos. Ele surge de forma indireta, nós até citamos aqui, ali no capítulo 9, onde nós estamos, no verso 27, os irmãos devem se lembrar nesses versos, que Barnabé introduziu a Saulo no meio dos apóstolos, na chegada da igreja. E ali ele, então, ele se encontra com os apóstolos, mais especificamente com Pedro. Embora Pedro não apareça aqui no versículo 27, mas lendo a epístola aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 18, a gente vai ver Paulo narrando isso, mostrando, olha, depois de 3 anos, todo esse processo de conversão lá em Damasco, ele vai então até Jerusalém, ele vai se encontrar com Cefas. Cefas é Pedro, né? É Pedro, com quem ele se encontra ali e passa ali 15 dias. Então, essa é a menção, assim, indireta a Pedro ali na história, tá? Então, esse não é o nosso alvo hoje, né? Só para fazer aqui um comentário breve. Então, Pedro e João terminam ali a sua missão em Samaria, eles retornam para Jerusalém, evangelizando muitas pessoas, muitas aldeias de samaritanos, ele entra ali e começa a pregar o evangelho para os samaritanos. E em seguida, após esse momento aqui, que ele sai de Samaria, em seguida ele vai, Lucas vai dar ênfase aqui agora aos acontecimentos com relação a Filipe, como nós já vimos, e depois a conversão de Saulo e o início do seu ministério, seu trabalho com a igreja, né? Então, essa é o contexto que a gente está vendo aqui. Então, nós encerramos, na última quarta-feira que nós fizemos aqui o nosso estudo, encerrando ali aquele bloco que compreende o apóstolo Paulo, ou Saulo, nós encerramos nessa última oportunidade aqui no verso 31. Abra aí Lucas não, Atos, né?
O autor é o mesmo, né? Atos, capítulo 9. Nós encerramos na última oportunidade aqui no verso 31, onde Lucas fez o seu segundo relatório. Estão lembrados disso? Segundo relatório que ele faz sobre a igreja, encerrando assim um ciclo de narrativas e mostrando que nesse ciclo fechado a igreja sai vitoriosa, né? Mostrando a vitória da igreja sobre um grande problema que existia ali, e que, aliás, é o que ele sempre faz nos demais relatórios que ele apresenta, né, ou apresentou. Então, nós podemos ver aqui, eu citei rapidamente na última oportunidade com vocês esses relatórios, mas eu queria. São 6, são poucos, então é fácil da gente olhar, só para a gente introduzir aqui o nosso contexto, aqui, o nosso tema, porque como nós vamos agora, estamos fechando um bloco, iniciando outro, então nós não tivemos muito tempo de mostrar isso na última reunião, no nosso último estudo. Então eu queria rapidamente apontar para os irmãos essas passagens aqui, e aí nós vamos perceber aqui o que a igreja ela passou e o que ela superou, e como é que Lucas, então, ele na sua narrativa, ele fecha, ele encerra esse tempo de lutas e desafios com uma palavra, uma nota de que a igreja está vencendo, está caminhando, seguindo em frente. Então, há alguns perigos que a igreja enfrenta. Vejam aí Atos, antes da gente começar o capítulo 9, né? Desculpa aí, vamos só retomar aqui. Abra no capítulo 6, versículo 7, a gente vai ver o primeiro relato que Lucas está fazendo, o primeiro relatório que ele faz sobre os perigos que a igreja está enfrentando e vencendo. Então, o primeiro relatório de Lucas está no capítulo 6, versículo 7. Acharam aí? O que diz? Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, o que Lucas está fechando aqui? Está fechando um ciclo de lutas e dificuldades que a igreja enfrentou. Qual é o perigo que a igreja estava enfrentando antes de Lucas narrar isso aqui? Se a gente olhar o contexto dos capítulos anteriores, a gente vai ver que a igreja começou a sofrer uma certa perseguição por parte do Sinédrio, uma oposição, mas ela estava também enfrentando um problema interno. Qual é o problema, o perigo interno que a igreja está enfrentando ali? Principalmente a pureza da igreja. Vocês lembram de Ananias e Safira? Que foram mortos porque estavam mentindo ao Espírito Santo, querendo enganar a igreja. E aí, Pedro, então, a Pedro é revelado essa situação e eles são punidos. Acaba por aí? Não, né? Continua o problema, porque logo em seguida, no capítulo 6, aqui no início do 6, a gente vai ver que surge um outro problema na igreja. Qual é o problema? O problema é que havia murmuração. Os helenistas ali, os crentes helenistas, estavam reclamando. Olha, as nossas viúvas não estão sendo assistidas. As nossas viúvas estão sendo deixadas de lado na distribuição. É um outro problema isso dentro da igreja? O que vocês acham? Claro que é, né? Problema dentro da igreja. Confusão dentro da igreja. Grupinhos começaram ali a reclamar e falar, olha, eu acho que nós estamos sendo preteridos, esquecidos, e começa a gerar um certo desconforto entre os irmãos ali. E como é que isso é solucionado? A igreja, então, sob a direção dos apóstolos, estabelece diáconos para resolver a situação, e a situação é o quê? É resolvida, né? Ela é solucionada, e aí, então, depois de passar essa fase inicial, um pouquinho de perseguição pelo Sinédrio e problemas internos na igreja, pureza da igreja, confusão dentro da igreja, discórdia entre os irmãos, isso é resolvido. E quando isso é resolvido, solucionado, Lucas vai lá e dá uma notinha. E ele diz que a igreja, ao invés de diminuir, se afundar e acabar, ela crescia. A bênção de Deus estava sobre eles. Entenderam aqui o contexto desse relato? Agora nós chegamos, então, no 9:31 aí, estamos no capítulo que nós estamos estudando, capítulo 9 de Atos. Aí lá aqui no capítulo 9, no versículo 31,
Lucas ele encerra um outro ciclo, um outro bloco dentro de Atos. E ele encerra trazendo um relatório. O relatório que ele traz é: a igreja, na verdade, tinha o quê? Paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Olha, a paz tinha tomado conta da igreja, né? E edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Então tem aqui um outro relatório. Lembrem-se, cada vez que aparece um relatório de Lucas, qual é a ideia? Confirmar que a igreja atravessou um grande problema, saiu vitoriosa e está avançando. Agora, à luz do que nós já estudamos aqui, do que nós já vimos, qual era o grande problema que a igreja tinha nesse bloco que Lucas está narrando aqui? Quem lembra aqui qual é o problema que a igreja estava passando? Saulo, né? Saulo era o maior inimigo da igreja. Houve a perseguição a Estevão, Estevão foi morto pelo Sinédrio, os judeus helenistas se levantaram, se insurgiram contra Estevão, discutiam com ele e foram assim vencidos pelos argumentos de Estevão, mas não se deram por satisfeitos e apedrejaram Estevão. Iniciou-se uma grande perseguição à igreja, sustentada fortemente por Saulo. Saulo estava promovendo essa perseguição. A igreja estava sendo devastada, nós já lemos aqui. A igreja estava sendo assolada. Saulo devastava a igreja. De repente, o que acontece? Saulo se converte, ou é convertido ali no caminho de Damasco. A gente já viu aqui todo o processo. A partir daí, o que surge? A igreja passa a desfrutar de paz, porque o maior inimigo da igreja foi vencido. Os judeus não conseguiram destruir a igreja se espalhou para a Judéia, ela está chegando aos gentios, ela está desfrutando agora de tranquilidade. Saulo foi enviado lá para Tarso. Nós vimos na última semana que, quando Saulo estava em Jerusalém, ele estava discutindo com os helenistas, e os helenistas não eram fáceis de lidar com eles, estavam aborrecidos com Saulo, e tentaram matar Saulo. Então a igreja parece que está querendo enfrentar um novo ciclo de perseguição, mas aí a igreja, sabiamente, instruída pelo Espírito de Deus, pega Saulo, leva ele para Cesareia, coloca ele num navio e o envia lá para Tarso, e ele vai ficar lá 10 anos. Então, aquele tumulto, aquela euforia, aquela angústia que estava se passando ali, ou começando a surgir novamente em Jerusalém contra a igreja, aquilo ali é arrefecido. E aí vence-se esse problema, a igreja agora supera a morte de Estevão, a igreja supera as perseguições que estavam sendo feitas por Saulo, ele é convertido, e aí Lucas vai lá, então, para fechar esse bloco, ele bota a notinha dele lá. Ele coloca lá o relatório, né, que a igreja tinha o quê? A igreja tinha paz. Né? A igreja vai enfrentar outro problema? Vai, né? No capítulo 12, a gente vai chegar, os que vêm pela frente aqui, né, a gente ainda não passou por eles, mas eu só vou citar para a gente entender isso aqui, porque é importante no nosso estudo. Atos 12, 24, Lucas ele dá uma outra notinha. E qual é a nota que aparece aí no versículo 24 do capítulo 12? Entretanto, então isso aqui está aparecendo para quê? Por que essa conjunção aparece aqui? Esse entretanto surge aqui? Para contrastar com o que estava acontecendo. Né? Ele vai mostrar, olha, a igreja está vivendo uma nova realidade. Ele diz o quê? Entretanto, saiu aqui. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Então, o que aconteceu antes aí? O que aconteceu antes, nos capítulos anteriores a essa nota, nesse relatório de Lucas, para que ele escreva agora dizendo, olha, a igreja está crescendo. Nós vamos ver que a igreja passa por uma grande perseguição, irmãos. Quem é que está perseguindo a igreja agora? Herodes. Herodes passa a perseguir a igreja terrivelmente. Ele começa a maltratar os crentes. Se, por um lado, a classe religiosa não conseguiu ter êxito, Herodes tentando alcançar o apoio dos religiosos,
ele percebeu que maltratando, fazendo maldade contra os crentes, os judeus ficavam do lado dele. E aí ele falou assim, ó, o caminho é esse, né? Político é assim, né? Ele vê o que é melhor para ele. Ele não está preocupado, né, com o povo em si. Então ele começa a maltratar os crentes. Ele prende a Pedro, ele prende a Tiago. Tiago, inclusive, é morto. O apóstolo Tiago é morto por Herodes. Mas aí vem o anjo, livra Pedro da prisão, ele escapa, né? E logo depois a gente vai ver o relato lá de Herodes, né? Quando ele está em Cesareia ali, sendo louvado e louvando-se a si mesmo, ele é ferido pelo anjo do Senhor e ele morre. Então, quando esse opositor da igreja morre, quando essa perseguição, esse sofrimento, essas dificuldades da igreja se encerram, Lucas vai lá, então, mais uma vez, como é costume dele, né? E ele insere lá a sua notinha. Herodes morreu. O perseguidor da igreja, aquele que atacava os crentes e matava crentes, ele é morto pelo anjo do Senhor. Entretanto, a igreja permanece firme, a igreja cresce. Ele está tentando sufocar a palavra de Deus, mas não consegue. A igreja avança. Ok? Deu para entender aqui, irmãos? Vai aparecer depois também um outro relato, eu citei para os irmãos, em Atos 16, 5. Olhem aí, porque surgiu um outro problema na igreja. É assim, né? Nossa vida não é assim? A gente vence um problema, aparece o quê? Mais 1, 2, 3, 4, né? A gente vai vencendo um atrás do outro, lutando contra eles, né? Então, no capítulo 16, versículo 5, Lucas escreve assim, olha, assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. O que está acontecendo aqui, irmãos? Ou o que aconteceu antes para que a igreja estivesse ameaçada? Se os irmãos já têm uma certa familiaridade com o texto bíblico, nós vamos nos lembrar aqui do que estava surgindo no meio da igreja. Alguns judeus estavam constrangendo alguns gentios a obedecer à lei de Moisés para serem salvos. Eles foram a Antioquia, aquelas igrejas dos gentios, e começaram a ensinar. Olha, se vocês não circuncidarem-se, vocês não podem ser salvos. Vocês creram em Jesus, mas não interessa. Se você não observar a lei de Moisés certinho, direitinho, você não pode ser salvo. Então tem que circuncidar. Isso é um problema, né? Isso é um problema para a igreja. Começa a ameaçar a igreja, porque nós somos salvos somente pela fé em Jesus Cristo. Pela graça, sois salvos por meio de quê? Da fé. Então, eu não sou salvo por aquilo que eu faço, por cumprimento de regras. Eu sou salvo porque Deus foi gracioso para comigo, me deu a sua salvação graciosamente e eu a recebo, eu me aproprio dela por meio da fé. Agora, quando você começa a colocar, junto com a graça salvadora, um outro meio de salvação, um acréscimo, aí é um problema. Olha, você é salvo pela fé em Jesus, mas esse mais aí já era. Você tem que crer em Jesus e seguir direitinho, bonitinho, né? Se não seguir bonitinho, direitinho, não está salvo. Você tem que crer em Jesus, mas você tem que fazer também boas ações para ser salvo. Você tem que cumprir a lei, alguns mandamentos aqui, algumas regrinhas. E não é assim, queridos. Todas as vezes que você acrescenta algo à fé para a salvação, você está adulterando o evangelho. E a igreja estava passando por esse problema. Então, estavam dizendo, olha, vocês creem em Jesus, mas para que vocês sejam salvos de verdade, vocês têm que fazer isso, isso e isso. E a igreja, então, se reúne. Capítulo 15 de Atos, a gente vê o primeiro concílio da igreja, a igreja se reúne ali, e eles decidem a respeito do que deve ser feito a esses gentios que estão crendo. Será que eles têm que guardar a lei de Moisés? Será que eles têm que circuncidar para ser salvo?
E a igreja, então, se reúne e diz: de forma alguma. E a igreja, então, nesse concílio, escreve lá a sua decisão em cartas, envia essas cartas através dos irmãos aqui, e Paulo aqui já, né, está já incumbido dessa missão, e ele vai, então, entregar essas cartas para as igrejas, trazendo consolo para os irmãos. Vocês não precisam se tornar judeus para serem salvos. Vocês não precisam guardar a lei de Moisés para serem salvos. Vocês só precisam crer em Jesus. E isso traz conforto para a igreja. E isso traz segurança para a igreja. A igreja estava sendo ameaçada. Veja, é uma doutrina. Um ensino errado que está entrando na igreja e que, se não fosse corrigido, colocaria tudo a perder. Mas quando esse conserto aparece aqui, esse ajuste é feito, esse inimigo, que não é aqui um inimigo, irmãos, que está ameaçando fisicamente você, maltratando você. Esse não é um inimigo que prende, que bate, que dá chicotada, que acorrenta, que mata. Não. É um inimigo sutil. Ele entra por meio de falsas doutrinas, de falsos ensinamentos. Você tem que crer em Jesus e fazer mais isso aqui para ser salvo. Então, a igreja então vence esse problema e ela é livre, né, dessas dificuldades. E aí Lucas vai lá e escreve: olha, a igreja então desfrutava agora, depois de tudo isso, ela era fortalecida e dia a dia ela aumentava em seu número. Gente, vamos lá, capítulo 19 agora, estamos terminando. Capítulo 19, versículo 20. Vamos lá agora, irmãos? Capítulo 19, versículo 20. A gente vai ver que os opositores da fé são subjugados e os pagãos, aqueles povos que não conheciam a Deus, eles são salvos, eles abraçam a fé. Veja 19 e 20. Olha o relato de Lucas aí, o penúltimo relato de Lucas. Acharam? Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Prevalecia sobre o quê? Prevalecia sobre o paganismo. Lembre aqui que as viagens missionárias de Saulo ou de Paulo já tinham acontecido, milhares, centenas de pessoas tinham se convertido, tinham sido alcançadas pela fé salvadora, e a igreja, então, aqui agora, ela começa a expandir-se no meio dos povos gentios. É legal a gente ver aqui os versículos anteriores, porque Lucas ele faz aqui uma narrativa ali de Paulo na escola de Tirano. Eu não vou ler o texto todo, mas é legal a gente ver aqui nos versículos. Olha só, veja o versículo 18. A gente está no 20, né? Está olhando 19 e 20. Eu queria que você olhasse a partir do 18 aí. Diz assim: muitos dos que creram, esses gentios, né, vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. É uma conversão verdadeira, né? Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então, que legal, né? Qual era a ameaça aqui? A ameaça do paganismo. E a igreja supera isso, a palavra do Senhor supera e vence essas barreiras através do quê? Da evangelização. Saulo, ele sai nas suas viagens missionárias e o mundo vai conhecer a palavra de Deus, a ponto de um arrependimento tão grande por parte das pessoas que foi feita até uma fogueira, né? Fizeram lá uma fogueira na praça, queimando os livros de magia. E o valor aqui, uma quantia considerável, 50.000 denários. Meu Deus, um valor inestimável. Nós devemos lembrar que naquela época, principalmente, os livros eram bem caros. Irmão. Nós não temos eles não tinham a facilidade que nós temos hoje, de impressão de livros, né? Então, era tudo copiado à mão. Então, era algo muito caro. E quando o evangelho chegou até eles perceberam a maldade dos seus pecados, eles foram diante das pessoas publicamente, começaram a confessar
as suas faltas, os seus erros, seus pecados, mostrando que eles haviam se convertido a Deus. E provando isso, o que eles fazem? Eles pegam seus livros relacionados ao engano, levam para serem queimados. E aí Lucas, querendo mostrar essa vitória da igreja, da palavra de Deus sobre essas coisas, ele deixa lá então para a gente a notinha no versículo 20. Ele dá o relatório dele. A palavra do Senhor crescia. Enquanto os livros diminuíam, eram queimados, né, as bruxarias eram varridas da terra, a palavra de Deus crescia, aumentava mais e mais, e ela prevalecia de forma poderosa. Aqui, como eu te falei, é uma referência clara a prevalecer contra essas crenças pagãs, essas coisas que só levam à condenação. Ok, gente? Vamos lá para o último? O último é fácil, né? Vocês lembram onde é que está o último? O último relato? Esse é moleza, mamão com açúcar, como diz o pessoal, né? Atos 28, finalzinho lá, né? Versos 30 e 31. A gente vai ver que a igreja prevalece mesmo. Olha aí, por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então, notem, lembra por que Paulo foi parar em Roma? Por que Paulo foi parar em Roma, gente? Por causa daquele tumulto lá em Jerusalém, lembra? Lá em Jerusalém, quando ele foi pego no templo e os judeus quiseram matá-lo, e só não foi morto porque o sobrinho dele descobriu o plano, contou lá para as autoridades, pegaram Paulo de madrugada, levaram para Cesareia e deixaram ele preso lá. Ele ficou 2 anos em Cesareia, sendo cozinhado ali, né? Esperando para ver o que ia. Ele apela para César. Ele apela para César e ele, então, foi enviado para Roma para comparecer diante de César, diante de Nero, deu testemunho da sua fé perante Nero, pregou o evangelho. E o Senhor tinha dito isso para Saulo, tinha falado para ele, você deu testemunho aqui, você vai ter que dar em Roma também. Os judeus estavam fazendo de tudo para que isso não acontecesse, impedindo ao máximo, tramando contra a vida dele, fizeram jejuns, fizeram votos. Então, as ameaças dos judeus são frustradas. Os planos dos judeus aqui, por fim, não se cumprem. E Paulo, então, chega a Roma, como foi dito, que ele estaria ali pregando, e ele prega ali abertamente a palavra de Deus, sem impedimento algum. Na sua casa, está lá, ainda sob escolta, né, podendo pregar até para a guarda de César, e ele então espalha a palavra de Deus, não só por Roma, mas dali para o mundo inteiro. Então, esse é o triunfo da igreja, gente, né? É o triunfo do evangelho. Embora muitas adversidades tivessem surgido, muitas lutas tivessem aparecido, Deus sempre conduziu a sua igreja segundo a sua vontade, dando a ela líderes sábios, fiéis, obedientes, destemidos. A igreja manteve-se vigilante em oração, obediente, e dia após dia, momento após momento, a igreja ia vencendo as dificuldades e os desafios que apareciam. Eu falei para os irmãos que o livro de Atos, ele compreende mais ou menos a história de 30 anos da igreja, mais ou menos. Então, é um período longo, né? E a gente vai ver aqui que ao longo de todo esse tempo, a igreja atravessou por muitos problemas, por muitos desafios, por muitas dificuldades. A igreja enfrentou muitas batalhas aqui. Mas o que a gente aprende aqui, queridos? Que em todas elas, Deus providenciou o livramento, Deus providenciou o escape para o seu povo. Deus não desamparou o seu povo. Na nossa vida, como é que a gente aplica isso? E aí? Como é que a gente pode aplicar o que a gente viu aqui nos relatórios de Lucas? Como é que a gente pode aplicar isso na nossa vida hoje? Será que nós temos lutas?
Será que nós enfrentamos problemas também? Dificuldades? Será que nós passamos por aflições, perseguições, perigos, oposição? Tudo isso nós enfrentamos. Por causa do Evangelho, por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. E, fora isso, nós temos que lidar também com os nossos problemas pessoais, diários, das coisas dessa vida. A luta pela subsistência, a luta contra uma enfermidade, a luta contra um problema familiar. Nós enfrentamos diversos tipos de batalhas na nossa vida. E nós podemos, à luz do que nós olhamos aqui brevemente nesse texto, nós podemos perceber que Deus, em todas essas coisas, sustentou a igreja, guardou a igreja, livrou a igreja, abençoou o seu povo, de alguma forma dando livramento e mostrando que ele estava com a sua igreja. O que Jesus disse para os seus discípulos lá na grande comissão? O que o Senhor mostrou para a sua igreja quando ele foi assunto aos céus? Que ele estaria com os seus servos, com o seu povo, com os seus amados, todos os dias, até quando? Até a consumação dos séculos, até o dia final. Jesus nunca abandonará a sua igreja. Jesus nunca deixará o seu povo à mercê da vontade do diabo e prevalecendo contra eles. Deus estará sempre protegendo os seus amados ao longo da história, mesmo que, às vezes, a igreja enfrente sofrimentos, isso é inegável. Mas a segurança que nós temos é que Deus está sustentando a sua igreja. Irmãos, a igreja é a instituição que mais foi atacada em toda a história da humanidade. Impérios, reinos, homens se levantaram muitas vezes contra a igreja dizendo: nós iremos destruí-la. Nós iremos acabar com essa igreja. Nós daremos fim a essa igreja de Jesus e nos livraremos completamente dos crentes de uma vez por todas. Alguns chegaram até a fazer previsões, dizendo que em 100 anos a igreja não existirá mais. E daqui a 50 anos não existirá mais cristianismo no mundo. E o que aconteceu com a igreja? Acabou? Estamos aqui, né? E permaneceremos, irmãos. Nós morreremos, o Senhor levantará outros santos e a igreja vai continuar firme até o dia de Cristo. Agora, aqueles que lutaram contra a igreja foram vencidos, foram derrotados, né? Roma lutou muito tempo contra a igreja, perseguiu os crentes, maltratou os servos de Deus, perseguiu os cristãos. Por fim, teve que se dobrar. E, por último, caiu. Cadê Roma? Já não existe mais, né? O Império Romano se desfez. A Igreja de Cristo permanece. Sem problemas? Não, com problemas. Com dificuldades? Sim. Com falhas? Sim. Mas Deus tem sustentado o seu povo. Deus tem um compromisso de sustentar a sua igreja. Então, que nós possamos permanecer firmes em momentos de dificuldade que nós enfrentarmos na nossa caminhada cristã. E que a Igreja de Cristo permaneça firme diante das investidas do maligno. Eu queria, para encerrar esse, não posso nem chamar de parênteses, né? A gente abriu uma digressão aqui grande, né, dentro do nosso texto de hoje, mas importante. Só que eu queria encerrar esse momento aqui com um comentário que eu li, feito por Calvino, a respeito desses momentos em que a igreja está enfrentando dificuldades e como que a igreja ela deve lidar quando Deus lhe concede paz, quando Deus lhe concede tranquilidade. Nós vimos aqui no relato inicial que Lucas faz, que a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, ela edificava-se caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito, crescia em número. Então a igreja estava desfrutando de paz. E Calvino, ele, tendo em consideração essa declaração de Lucas, esse tempo de paz, ele escreve assim em seu comentário ao livro de Atos: pois, visto que costumamos nos rebelar e cometer excessos em tempos de paz, as igrejas são mais venturosas
e sua maior parte em meio aos tumultos da guerra do que quando desfrutam o descanso desejado. Mas, e se o santo relacionamento e o consolo do Espírito, em que sua condição prospera, lhe forem tomados, não apenas perdem a sua felicidade, mas também não dão em nada. Portanto, aprendamos a não desperdiçar a paz externa em festejos e ócios. Mas quanto mais descanso nos for dado por nossos inimigos, animemo-nos a avançar em piedade enquanto podemos. E se a qualquer momento o Senhor der aos perversos permissão de nos afligir, que o consolo interior do Espírito nos seja suficiente. Por fim, tanto na paz quanto na guerra, avancemos sempre alegremente em direção àquele que tem uma recompensa para nós. Então está aí o que Calvino escreve a respeito dessa realidade. É muito fácil, quando a gente está prosperando, quando a igreja prospera e desfruta de paz e tranquilidade, ela se entregar ao ócio, à frouxidão, e ela acabar caindo, naufragando. Ele diz que o tempo de angústias e dificuldades é muito proveitoso para a vida do crente. E nesses momentos de paz e de tranquilidade que Deus concede a nós, o que nós devemos fazer? Nós devemos aproveitar essas oportunidades para avançarmos com a pregação do Evangelho. Todas as vezes aqui, no livro de Atos, que Deus deu à igreja um tempo de paz e tranquilidade, nós vimos aqui que a igreja crescia. Nós vemos aqui que a igreja avançava. Então, que nós aproveitemos essa oportunidade para espalhar a mensagem do Evangelho em todo momento que Deus nos conceder a paz para as nossas almas, a tranquilidade para nós vivermos. E quando enfrentarmos momentos de guerra e dificuldade, confiemos na provisão e no sustento do Senhor. Amém? Que Deus possa, então, assim, queridos, nos abençoar. Eu gostaria de seguir com os irmãos aqui no restante do texto, mas se eu abrir aqui o texto que estava proposto para hoje, a gente vai sair daqui 9h15, né? E não dá para a gente cortar aqui a ministração na metade. Então, na semana que vem, na quarta-feira que vem, se Deus nos permitir, nós olharemos diretamente para esse texto onde inicia-se o ministério de Pedro, ou retomamos ao ministério de Pedro aqui com vocês no livro de Atos. Tá? Nós veremos aqui os 3 milagres que Lucas narra realizados por intermédio do ministério de Pedro. Esse é o nosso alvo. Nós veremos isso aqui no capítulo 9, no restante do capítulo 9, e depois em todo o capítulo 10. São 3 milagres. E esses milagres, eles vão crescendo na sua importância. E Deus nos conceda, então, a graça de podermos estudar com mais tranquilidade cada um desses pontos aqui abordados por Lucas para o nosso deleite, para o nosso crescimento. Que Deus possa nos abençoar.